Era cedo, muito cedo. O sol ainda engatinhava por trás dos telhados tortos da Rua da Saudade, lançando uma luz pálida sobre as calçadas de pedra irregular. O silêncio da manhã era cortado apenas pelo canto insistente de um bem-te-vi, que sempre pousava na antena mais alta da vizinhança, como se tivesse o dever de despertar o mundo. Na última casa da rua, de cor amarela já desbotada e com paredes manchadas pela chuva e pelo tempo, vivia Helena. Uma menina de apenas 9 anos, franzina, de pele clara e cabelos castanhos levemente ondulados, sempre presos em 2 tranças mal feitas. Mas o que mais chamava a atenção nela não era sua aparência, e sim o seu olhar. Um olhar que parecia trazer perguntas que ninguém sabia responder, e uma melancolia que não combinava com sua idade. Todos os dias, sem exceção, Helena se sentava no peitoril da janela da frente da casa. Era uma janela antiga, de madeira, com folhas que rangiam ao abrir, como se reclamassem de serem acordadas. A moldura era lascada, e as dobradiças já pediam socorro. Mas era ali que ela permanecia, imóvel, como uma estatuazinha viva, sempre com o queixo apoiado nas mãos pequenas. Ela observava o mundo como quem assiste a um filme em silêncio. Via os vizinhos saindo para o trabalho, as crianças correndo para a escola, o caminhão do lixo fazendo seu percurso barulhento, os cães brigando entre si. Helena não ria, não acenava, apenas olhava. Olhar era sua forma de estar, de existir. A mãe dela, Cida, era uma mulher batalhadora, já curvada pelos anos de lida pesada. Tinha as mãos marcadas pelo sabão e pelos baldes de roupa que carregava, todos os dias até nas casas onde fazia faxina. Saía ainda de madrugada e só voltava no começo da noite. Quando chegava, trazia sacolas com o essencial: arroz, sabão em barra, pão e leite, e um beijo silencioso na testa da filha, que já estava novamente na janela. Naquela casa, as palavras quase não circulavam. Não por descuido, mas por falta de força. Helena não falava desde os 5 anos. Um episódio sombrio, que ninguém da vizinhança sabia ao certo explicar, havia calado a menina. Alguns diziam que ela presenciou algo terrível. Outros falavam em susto, em abandono. Mas todos concordavam em uma coisa: o pai havia desaparecido. E junto com ele, a voz de Helena. Na escola, os professores diziam que ela era inteligente, mas distante. Desenhava muito. Tinha cadernos cheios de árvores, janelas, bicicletas e... mãos. Muitas mãos. Algumas abertas, outras fechadas. Talvez fosse sua maneira de dizer o que a boca não podia. A janela passou a ser sua única amiga constante. O lugar onde ela podia se esconder e ao mesmo tempo se mostrar. Como se dissesse ao mundo: estou aqui, mas não me toque. Algumas crianças tentaram puxar conversa, acenar, provocar. Mas Helena permanecia calada, sem expressão. Outros já haviam desistido. Chamavam-na de estranha, de esquisita, ou até de maluca. Mas o que eles não sabiam era que Helena estava viva por dentro. Viva e cheia de sensações que não cabiam nas palavras que lhe faltavam. Naquela manhã específica, uma terça-feira de céu acinzentado, algo diferente pairava no ar. Helena acordara antes do habitual. Tinha sonhado com alguém. Um homem de cabelo branco que sorria sem mostrar os dentes. No sonho ele dizia: não é preciso falar para ser escutada. Era a primeira vez, desde que parara de falar, que Helena acordava com um sentimento novo, curiosidade misturada com esperança. Ela correu até a janela antes mesmo de escovar os dentes, ainda de pijama, com o travesseiro marcado na bochecha. O vento da manhã bateu em seu rosto e ela sentiu um arrepio,
como se o mundo estivesse lhe dando um aviso silencioso. E então ela viu. Lá no fim da rua surgiu uma figura curiosa, um homem idoso, de boina cinza e casaco comprido, pedalando lentamente uma bicicleta azul que parecia relíquia de museu. Ele vinha devagar, como quem não tem pressa, olhando cada casa como se procurasse algo perdido há tempos. Quando passou diante da casa de Helena, ele olhou direto em seus olhos e, com delicadeza, fez um leve aceno com a cabeça, como quem reconhece uma alma que já conhecia de outros tempos. Helena não retribuiu. Ainda não. Mas algo dentro dela, algo muito profundo e esquecido, se acendeu. E assim, naquele instante aparentemente banal, dois mundos silenciosos se tocaram pela primeira vez. Mal sabia Helena que aquele aceno discreto seria o começo de uma das maiores transformações de sua vida. O homem passou como uma brisa lenta diante da janela de Helena. Mas aquele instante se desenhou em sua memória com uma nitidez quase mágica. A boina cinza cobrindo parte dos cabelos brancos, o casaco surrado até o joelho, a barba cuidadosamente aparada, os óculos de armação redonda. E a bicicleta... aquela bicicleta azul! Era de um modelo antigo, com aros largos, sineta de metal enferrujada e um cestinho de vime na frente. No dia seguinte, Helena estava novamente na janela. Mas dessa vez havia algo diferente nela. Seus olhos, geralmente fixos no vazio, estavam atentos, vivos. Não era mais só a rotina que aprendia ali. Agora, ela esperava. E esperava por ele. E ele veio. À mesma hora. Do mesmo jeito. Pedalando devagar, como se cada metro percorrido fosse um reencontro com o tempo perdido. Quando passou em frente à casa de Helena, parou. Com os pés firmes no chão e o corpo inclinado levemente para a frente, ele olhou para ela e, como se já soubesse que seria visto, sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase tímido, mas com uma força que atravessou o vidro, o tempo e o silêncio. Helena sentiu um nó na garganta. Não disse nada. Não mexeu um músculo. Mas dentro dela algo estremecia. Aquele homem era estranho, sim, mas não lhe causava medo. Ao contrário, ele despertava algo adormecido. Um sentimento quase esquecido. Segurança. E assim se repetiu nos dias seguintes. Ele passava todas as manhãs, sempre no mesmo horário. Às vezes levava flores no cestinho, outras vezes livros. Às vezes, um pão embrulhado num pano de prato xadrez. Mas ele nunca parava para falar. Apenas olhava a Helena nos olhos e sorria. E ela aos poucos foi retribuindo. Primeiro com o olhar, depois com um movimento leve da cabeça. Até que, em uma manhã em que o sol parecia mais dourado que o habitual, ela acenou. Foi um aceno tímido, quase envergonhado. Mas ele o recebeu como se fosse um presente. Parou a bicicleta. Tirou a boina num gesto respeitoso e curvou levemente o corpo. Não disse uma só palavra, mas em seu olhar havia um raio obrigadum que Helena sentiu na pele. Naquela noite, Dona Cida chegou mais cansada do que nunca. As olheiras profundas e os ombros curvados diziam tudo, mas quando ela entrou na sala e viu a filha, com o olhar brilhante e as bochechas coradas, parou. Algo estava diferente. "Você tá bem, filha?" perguntou com a voz rouca. Helena não respondeu. Apenas apontou para o caderno aberto em cima da mesa. Um desenho recém-feito. Era a bicicleta azul. E ao lado dela, o homem de boina acenando. Sua mãe Cida se aproximou e olhou em silêncio. Tocou o desenho com a ponta dos dedos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Na manhã seguinte, algo inusitado aconteceu. O homem da bicicleta azul não seguiu direto. Ele parou diante da casa.
Helena, como de costume, já estava na janela. Ele desmontou da bicicleta, caminhou até o portão de madeira gasta e, com um gesto gentil, deixou um envelope amarelo pendurado no prego enferrujado. Não bateu, não chamou. Apenas olhou para Helena, sorriu e seguiu seu caminho. Helena correu até o portão. As mãos tremiam ao tocar o envelope. Era leve. Dentro havia um cartão e um pequeno desenho. Feito a lápis. Uma borboleta saindo de um casulo. No cartão, uma caligrafia firme e antiga dizia: algumas almas se reconhecem no silêncio. Se um dia quiser conversar, estarei no banco da praça. Sempre no mesmo horário. Assinado Sebastião. Helena não sabia quem era Sebastião, mas seu coração, que havia se escondido por tanto tempo atrás de uma janela, bateu forte como se estivesse acordando de um longo inverno. Naquela tarde, ela não quis desenhar, nem escrever, nem observar o mundo. Apenas ficou deitada, abraçada ao envelope. E pela primeira vez em 3 anos, adormeceu com um sorriso. Mal sabia ela que aquele senhor, aparentemente comum, trazia dentro de si uma história ainda mais silenciosa e sofrida do que a dela. E que juntos, seus silêncios se tornariam pontes para a cura. Era uma tarde de céu manchado de laranja, quando Helena decidiu sair. Seus pés descalços tocaram o chão frio da varanda, como se sentissem o mundo pela primeira vez. Dona Cida, sentada no sofá, viu a filha se aproximar da porta com passos incertos, segurando o envelope amarelo contra o peito. "Onde vai, filha?" perguntou com doçura, embora o susto lhe apertasse o coração. Helena olhou para a mãe, e em silêncio apenas apontou para o cartão. Cida, com os olhos marejados, assentiu com a cabeça. Não fez perguntas. Apenas pegou uma manta e disse: "Vai com calma, meu anjo, e volta antes que escureça." Era a primeira vez, em mais de 3 anos, que Helena pisava fora dos limites da casa. Cada passo era um desafio. O som dos carros ao longe, os pássaros nos fios elétricos, os vizinhos conversando nos portões. Tudo parecia novo. Tudo parecia assustadoramente vivo. A praça ficava a 2 quadras dali. Pequena, modesta, mas com árvores antigas que ofereciam sombra e um silêncio, diferente, um silêncio cheio de memórias. Era ali que, nos tempos da infância, ela e o pai costumavam alimentar os pombos. Ela se lembrava de correr por entre os bancos, com tranças no cabelo e sorvete na mão. Agora, porém, seus passos eram lentos. O coração batia descompassado. As mãos suavam. Mas ela seguiu, guiada por uma força nova, uma esperança tênue, mas firme, como uma chama protegida entre as mãos. E então o viu. Sentado no banco de madeira descascada, debaixo do ipê amarelo, estava ele, Sebastião, a bicicleta azul escorada na árvore, o chapéu repousando ao lado e as mãos cruzadas sobre o colo. Ele olhava o nada, ou talvez o tudo. Helena parou a alguns passos de distância. Respirou fundo e sentou-se devagar no outro lado do banco, mantendo um espaço respeitoso entre eles. Não disse nada, nem ele. O silêncio foi o primeiro idioma que compartilharam ali. Após longos minutos, Sebastião falou: "O mundo anda barulhento demais. Bom encontrar alguém que sabe escutar o silêncio." A voz dele era baixa, mas firme. Soava como música antiga num rádio de pilha. Helena não respondeu. Apenas olhou para ele, com os olhos ainda cheios de incertezas. Ele continuou, olhando para a ponta dos próprios sapatos. "Sabe, minha mulher adorava essa praça. A gente vinha aqui todas as terças. Ela gostava de observar as nuvens. Dizia que cada uma carregava uma história." Helena inclinou levemente a cabeça. Quando ela partiu, fiquei sem som por dentro.
Andava, comia, dormia. Mas era tudo mudo. Foi quando comecei a pedalar. Descobri que a bicicleta era como um tempo emprestado. Um jeito de sentir o vento contar aquilo que a alma não conseguia dizer. Ele sorriu. Virou-se devagar para Helena. A primeira vez que te vi naquela janela, vi nos teus olhos a mesma coisa que via nos meus no espelho. Um vazio cheio de coisa não dita. E pensei, talvez sejamos 2 livros fechados, esperando que alguém tenha coragem de abrir. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas não chorou. Ao invés disso, tirou do bolso um papel dobrado. Entregou a ele com as mãos trêmulas. Sebastião desdobrou. Era um desenho. Um banco de praça. 2 vultos sentados. Um ipê amarelo florido atrás deles. No céu, uma nuvem em forma de borboleta. Ele olhou para o papel por um longo tempo. Depois colocou a mão sobre a de Helena. Não apertou. Apenas pousou com leveza. Obrigado, menina. E naquele gesto simples, Helena sentiu algo dentro dela começar a derreter. Como uma muralha de gelo sendo tocada pelo primeiro raio de sol. Os 2 permaneceram ali por quase 1 hora. Sem pressa. Sem necessidade de palavras. Quando o céu começou a escurecer, Sebastião se levantou e disse: Venho sempre às terças. Se quiser, estarei aqui. E então se foi, pedalando sua bicicleta azul, enquanto as folhas do ipê caíam como se celebrassem aquele instante de recomeço. Helena voltou para casa com passos firmes. Ao chegar, Cida a esperava na porta. E ao ver o rosto da filha, soube. Algo havia mudado. Havia cor. Havia luz. Havia vida. Naquela noite, Helena escreveu no seu diário: Hoje descobri que o silêncio pode ser ponte. E que até o mais esquecido dos bancos pode guardar o reencontro entre 2 almas perdidas. Na terça-feira seguinte, Helena chegou à praça antes do sol se inclinar para o oeste. O banco ainda estava vazio, mas as folhas do ipê amarelo dançavam como se soubessem que aquele lugar, por alguma razão invisível, guardava segredo. Ela se sentou, ajeitou a manta sobre as pernas e esperou. Exatos 15 minutos depois, a bicicleta azul surgiu dobrando a esquina. Sebastião vinha devagar, como quem não tem pressa de fugir do tempo. Trazia consigo um livro, uma garrafa térmica e 2 copinhos de plástico. Ao vê-la, sorriu. Que bom te ver aqui de novo, menina. Eu também achei que não viria, mas algo me puxou. Sebastião sentou-se ao lado dela e serviu café para os 2. O cheiro quente invadiu o ar da tarde, misturando-se ao perfume leve das flores do ipê. Por alguns minutos, apenas beberam em silêncio. Depois ele olhou para o céu e disse: Sabe, Helena, a gente nunca sabe a história inteira de ninguém. Às vezes nem da gente mesmo. Ela o observava com atenção. Havia algo diferente no tom da sua voz. Uma certa solenidade que anunciava que algo importante viria. Eu cresci numa casa onde o grito era mais comum que o bom dia. Meu pai era um homem duro, severo, e por muitos anos achei que eu também precisava ser assim para sobreviver. Com o tempo, fui me tornando um adulto que engolia tudo calado. Raiva, tristeza, medo, tudo virava nó na garganta. Sebastião fez uma pausa, observando os próprios dedos envelhecidos. Trabalhei por mais de 30 anos como cobrador de ônibus. Vi o mundo passar pela janela, mas nunca deixava o mundo entrar em mim. Até que conheci uma mulher, Maria Aparecida. Ela foi o primeiro sopro de primavera que entrou na minha alma. Casamos, tivemos filhos, e pela primeira vez eu quis ser diferente do meu pai. Helena se moveu levemente no banco. Ela já havia escutado essas partes em pedaços, mas agora ele contava como se quisesse entregar tudo, sem esconder nada. Mas a vida às vezes é traiçoeira com os que estão aprendendo a amar.
Nosso filho caçula morreu com 7 anos. Leucemia. Rápido, silencioso, dolorido. E eu? Eu não soube como continuar inteiro depois daquilo. Me calei de novo, me fechei. Me afastei até mesmo da Cida. Helena congelou. Cida? Perguntou num sussurro. Sebastião assentiu, com lágrimas represadas nos olhos. A sua mãe. Sim, filha. Eu sou o pai que ela nunca mais quis ver. O tempo parou. Helena sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. O coração batia descompassado, como uma orquestra desgovernada. Ele continuou. Eu fui embora. Fui covarde. Não aguentei o peso do luto. Achei que estaria poupando a Cida da minha presença silenciosa. Mas só a machuquei ainda mais. Anos depois, soube que ela estava esperando uma criança. Você. A voz de Helena saiu baixa, trêmula. Você é meu avô? Sebastião assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Quando descobri, era tarde demais. Ela havia se mudado. Nunca respondeu minhas cartas. Eu andei por muitas cidades, tentei encontrar vocês, mas sempre chegava atrasado. Um dia parei de procurar, mas nunca parei de esperar. Ele tirou do bolso uma pequena caixinha. Dentro, havia um brinco de prata em forma de estrela. Era para ter sido seu presente de aniversário de 5 anos. Eu carreguei isso comigo por décadas. Helena pegou a caixinha com mãos tremendo. A joia parecia tão pequena, mas ao mesmo tempo tão cheia de significados. Uma ponte entre o passado e aquele presente inesperado. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não havia tensão, havia peso. Um peso de décadas sendo liberado no ar morno da praça. E por que agora? Perguntou Helena com a voz embargada. Porque o tempo me disse que eu não tenho mais tanto tempo. E eu precisava te ver. Precisava saber se ainda havia uma chance de... E ele hesitou. De te dar pelo menos um capítulo bom da nossa história. Helena enxugou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para o velho, agora tão vulnerável, e viu nele não apenas um homem arrependido. Viu um menino machucado por dentro, que carregava os próprios fantasmas. Ela não respondeu com palavras. Apenas se inclinou devagar e encostou a cabeça no ombro dele. E ali ficaram, por longos minutos. O banco, o IP, a praça, todos testemunharam. Aquele reencontro que ninguém mais no mundo soube que aconteceu. Foi ali, naquele fim de tarde, que uma história interrompida há muitos anos começou a ser reescrita com mãos trêmulas, mas corações dispostos. A volta para casa naquela noite foi como caminhar dentro de um furacão silencioso. Helena atravessava as ruas do bairro com passos lentos, como se cada lembrança recém-revelada pesasse nas pernas. O céu ainda guardava o último brilho do entardecer, mas em sua mente tudo estava escuro, turvo girando sem parar. Ela segurava firme a caixinha do brinco. A pequena estrela de prata parecia aquecer sua palma, como se tivesse vida própria, uma vida que havia ficado congelada por décadas. Ao chegar em casa, Cida estava na cozinha, mexendo uma panela com feijão. O cheiro de alho e cebola frita subia no ar, mas para Helena, era como se estivesse respirando através de um vidro embaçado. Tudo parecia distante. Filha, demorou hoje, disse a mãe, sem tirar os olhos da panela. Helena pousou a bolsa na cadeira e se sentou, encarando a própria mãe com um misto de carinho e medo. Mãe, preciso te contar uma coisa. Cida se virou devagar. Seu rosto estava sereno, mas ao mesmo tempo carregava os sinais de uma vida de lutas, olheiras profundas, vincos no canto dos olhos e um olhar acostumado a não se surpreender com nada. Aconteceu alguma coisa, Helena? A jovem puxou a caixinha do bolso e a colocou sobre a mesa, deslizando-a lentamente na direção da mãe. Cida abriu com um gesto automático. Ao ver o brinco, sua expressão mudou. Os olhos piscaram, como se quisessem negar o que viam. De onde você tirou isso? Dele, mãe. Do velhinho da praça.
O nome não foi dito, mas não precisava. O mundo de Cida congelou ali mesmo, entre a fumaça do feijão e a brisa da janela. Ela se afastou 2 passos da mesa, como se o objeto queimasse. Não, não é possível. Ele me contou tudo, mãe. Contou sobre você, sobre o papai, sobre o menino, meu tio. Helena falou com a voz firme, mas com lágrimas escorrendo. Ele é seu pai, meu avô. Cida levou as mãos à boca. Os olhos, marejados, buscavam um ponto fixo no teto, tentando segurar a enxurrada de lembranças que desabava como um temporal de verão. Ele não tinha esse direito. Não podia simplesmente aparecer agora. Mas ele apareceu. Ele me ouviu, me olhou nos olhos, me chamou de filha da filha dele. E eu senti, mãe. Eu senti verdade naquele homem. Cida se virou de costas, andando em círculos na cozinha. Seus ombros tremiam. Parecia estar em guerra consigo mesma. Quando ele foi embora, Helena... Eu ainda era uma menina. Enterrei meu pai no mesmo mês que ele me deixou. Senti muita falta dele quando tive você. Eu não sabia como seguir. Fui mãe de você e dos meus traumas ao mesmo tempo. E ele sumiu. Só deixou silêncio. Mas ele se arrependeu, mãe. Ele tentou voltar. Escreveu cartas, me disse que te procurou. E desde quando o arrependimento desfaz o estrago? Ela virou-se abruptamente, olhos com lágrimas, rosto vermelho. Você faz ideia do que é enterrar um irmão e no mês seguinte ser abandonada? Sabe o que é acordar de madrugada por não conseguir dormir com saudades do pai? Helena correu até ela e segurou suas mãos. Mãe, eu não tô defendendo o que ele fez, mas... Eu vi um homem quebrado. Um homem que lhe ama muito, mesmo depois de tudo. E ele me ama também, mesmo sem me conhecer direito. A gente não pode desperdiçar essa chance. A vida é tão curta. As duas choraram ali mesmo, abraçadas entre a pia e a janela. O cheiro do feijão queimado no fundo da panela já não importava. O que importava era o cheiro da verdade, da dor que finalmente estava saindo dos porões da alma. Após alguns minutos, Cida afrouxou o abraço. Enxugou os olhos com o pano de prato. Onde ele está agora? Helena sorriu entre as lágrimas. Na praça, amanhã às 4 da tarde. Ele me disse que não vai mais faltar. Cida respirou fundo. Ficou em silêncio por um tempo. Depois, assentiu com um leve movimento de cabeça. Então amanhã, eu também vou. Cida, parada diante do espelho do quarto, ajeitava o lenço de linho azul em volta do pescoço. Suas mãos tremiam. Não era o frio, era o coração, a alma que gritava, mesmo em silêncio. Helena observava a mãe com o coração apertado, sentada na beira da cama. Havia algo de solene naquela tarde, como se o mundo todo estivesse prendendo a respiração à espera de um abraço não dado, de uma palavra nunca dita. Cida olhou para a filha e sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas que carregava mais força do que qualquer gesto. Tô pronta, disse ela, como quem anuncia um parto. As duas saíram de casa em silêncio. Cada passo até a praça parecia ecoar dentro delas. Os sons da cidade, buzinas, crianças brincando, vendedores de picolé, tudo parecia distante. Como se o mundo estivesse em modo mudo. Apenas o som do próprio peito acelerado as acompanhava. Quando dobraram a última esquina, a praça surgiu diante dos olhos como um velho filme em sépia. O coreto no centro, o chafariz que ainda jorrava com esforço, as flores nos canteiros ressecadas pelo calor. E lá estava ele, sentado no mesmo banco. Um senhorzinho de cabelos brancos, camisa branca de manga comprida, calça de linho bege, sapatos que já viram muitas estradas. Mas era o olhar que mais chamava a atenção. Olhos de quem carrega um oceano
inteiro dentro do peito. Olhos de quem esperou tanto tempo que até esqueceu como era não esperar. Sebastião levantou devagar ao vê-las. Helena ficou parada a alguns metros. Aquela cena não era dela. Era de Cida. Era da menina que ficou órfã de pai mesmo tendo um pai vivo. Cida parou a poucos passos dele. O tempo ficou suspenso, como se até o vento parasse para escutar. Você veio, disse ele com a voz embargada. Ela o encarou por alguns segundos. Os olhos buscavam nele o homem que a deixara. O pai que sumiu, o avô que nunca conheceu a neta. Eu quase não vim, respondeu ela. Mas não consegui não vir. Sebastião assentiu. Olhou para o chão. Depois, lentamente, levantou os olhos outra vez. Me perdoa, minha filha. Cida respirou fundo. Lágrimas desciam sem pressa pelo rosto. Mas não era o choro da raiva. Era o choro do reencontro com uma parte de si mesma que ela havia enterrado. Eu não sei se consigo te perdoar agora, disse ela com honestidade. Mas eu quis te ver. Isso já é alguma coisa. Sebastião abaixou a cabeça. Tirou do bolso do paletó um envelope amarelado. Entregou com mãos trêmulas. São as cartas que eu escrevi. Nunca tive coragem de mandar. Cida pegou o envelope e o segurou contra o peito. Era como se estivesse segurando o próprio passado. Eu vou ler. Ele sorriu. Um sorriso quase infantil, de quem ganha uma segunda chance sem saber se merece. Obrigado, filha. Ela se sentou ao lado dele. Pela primeira vez em tantos anos. Os dois no mesmo banco, olhando para o mesmo horizonte. Sabe o que mais doeu? Disse ela com a voz baixa. Foi te ver com a Helena, sendo o avô que não foi para mim. Mas depois eu percebi. Talvez seja isso que o tempo faz. Ele dá voltas. E às vezes a cura vem por caminhos que a gente nunca imaginou. Sebastião assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Se Deus me deixar viver mais um pouco, eu quero te ver sorrindo. Quero ver você me perdoar. Nem que seja só um pouquinho por vez. Cida olhou para ele. Pela primeira vez, com ternura. Um pouquinho por vez. Já é um começo. Helena, à distância, enxugava os olhos. Sentia no peito a força do que estava testemunhando. Sabia que aquele momento era maior do que qualquer presente. Era um reparo. Um laço sendo reatado com o fio invisível do amor que sobrevive. O sol começava a se pôr. O céu pintado de laranja e dourado. Como um quadro feito especialmente para aquela cena. E naquele banco da praça, onde tantas vezes se sentaram estranhos, agora estavam pai e filha. Dois sobreviventes do tempo, da mágoa e do silêncio. Dois corações que mesmo partidos ainda batiam, juntos. Na manhã seguinte ao reencontro, o sol atravessava a cortina do quarto de Cida com uma leveza incomum. A luz não vinha só do céu. Vinha de dentro. Ela passou a noite inteira lendo as cartas. Sentada no sofá, com um cobertor jogado nos ombros, relia aquelas palavras escritas com arrependimento. Com amor sufocado, com ausência gritando em cada linha. Algumas cartas eram datadas de mais de 20 anos atrás. Outras mais recentes. Todas começavam com minha filha. E cada uma terminava com amor teu pai. Ela chorou por tudo o que não viveu, mas também por tudo que talvez ainda pudesse viver. No café da manhã, Helena olhava para a mãe com um misto de surpresa e esperança. Dormiu? Quase nada, respondeu Cida com um sorriso leve. Leu tudo? Li. E chorei tudo o que não chorei em 30 anos. Silêncio. Vai vê-lo de novo? Cida hesitou. Olhou pela janela.
e, como se estivesse vendo um futuro que ainda não chegou, respondeu: Hoje você vai no meu lugar. Quero que você converse com ele. Helena arregalou os olhos. Eu? Sim, acho que ele precisa saber quem é a neta que tanto queria conhecer. E talvez eu precise de um pouco mais de tempo. Só mais um pouco. Helena assentiu. Pegou o colar que sempre usava, um relicário com a foto dela bebê, no colo da mãe, e colocou no pescoço. Eu volto logo, disse, e saiu. Na praça, o banco estava vazio, mas Sebastião não tardou. Surgiu pela alameda com passos lentos, carregando uma sacola de pão e um pequeno pote de geleia de goiaba. Trouxe o café, disse ele ao vê-la. Helena sorriu. Bom dia, vô. Ele ficou imóvel por alguns segundos. A palavra bateu como um trovão manso no peito dele. Vô. Ninguém o chamava assim. Você me chamou de vô, sim. Você é, né? Sebastião sentou com delicadeza. Estava mais emocionado do que demonstrava. Sua mãe... Ela tá bem? Tá tentando entender o que sente. Tá curando um pedaço de menina ferida que ainda existe nela. Sebastião olhou para o horizonte. A voz embargada escapou antes que ele pudesse conter. Eu falhei tanto, minha filha. Tanto. Helena colocou a mão sobre a dele. Eu não sei o homem que você foi. Mas o que eu tô vendo agora é alguém tentando consertar. E sabe, tem valor nisso. Muito valor. Ele baixou os olhos. O pote de geleia ficou esquecido no colo. Quando seu tio morreu, eu me perdi. Achei que fugir era mais fácil que ficar. E acabei me afastando de tudo o que importava. Só percebi isso tarde demais. Nunca é tarde para tentar de novo, disse ela com firmeza. E o que importa agora é o que você vai fazer daqui para frente. Sebastião assentiu. Tirou do bolso um pequeno estojo de veludo azul. Entregou a ela. Era da sua avó. Ela dizia que queria que você tivesse isso. É uma joia de família. Pertence às mulheres da nossa linhagem. Sua mãe não quis na época. Talvez agora ela aceite. Helena abriu o estojo e viu um pequeno anel de ouro com uma pedra âmbar no centro. Simples, mas de uma beleza serena, como uma relíquia de esperança. Ela sorriu. Guardou o estojo na bolsa. Eu vou dar a ela. No tempo certo. O sol subia alto. As folhas das árvores dançavam ao sabor do vento. E naquele banco mais uma ponte foi construída. Entre o ontem e o amanhã. Entre o que faltou e o que ainda pode florescer. Naquele instante, Sebastião não era apenas um velhinho. Era um homem que, mesmo tardio, teve a coragem de voltar. E Helena, a neta que se tornou elo de cura entre pai e filha. No caminho de volta, ela sabia. O perdão não era uma linha de chegada. Era uma trilha. Mas já haviam dado os primeiros passos. Era domingo. O dia que, por tradição, tantas famílias reservam para estarem juntas, mas que, para Cida, sempre foi marcado por um vazio, um lugar na mesa que nunca era ocupado, um prato que nunca era posto, um silêncio que sempre doía mais quando todos os outros estavam rindo. Mas naquele domingo ela acordou com um propósito novo. Talvez não fosse possível apagar o passado, mas algo dentro dela dizia que era hora de começar a escrever o futuro. No fogão, a panela de feijão fervia. O cheiro de alho refogado tomava a cozinha. O arroz já estava quase pronto. A mesa foi sendo arrumada com as louças especiais, aquelas guardadas para dias de festa. E enquanto colocava os talheres, Cida percebeu. Aquele era um dia de festa. Uma festa de recomeço. Helena, com um avental florido e os cabelos presos num coque improvisado, entrou com um sorriso tímido. Ele vem mesmo, mãe? Cida parou por um instante. Respirou fundo. Ele vem. E voltou a colocar os copos sobre a mesa,
como se estivesse posicionando memórias no lugar. Pouco antes do meio-dia, alguém bateu à porta. Não uma campainha, não um barulho apressado, mas 3 toques leves, respeitosos. Helena correu para abrir. E lá estava ele, Sebastião. Vestia uma camisa de linho clara, calça social bem passada, sapatos engraxados. Nas mãos, um pequeno vaso com flores do campo. Margaridas brancas e amarelas, iguais às que a esposa gostava de cultivar no quintal. Trouxe isso para vocês. Tão lindas, disse Helena, pegando o vaso e se afastando para que ele entrasse. Ele cruzou a soleira com os olhos úmidos, como se cada passo fosse um mergulho no tempo. Ao entrar, viu a mesa posta. 3 lugares, um para ele. Na cozinha, Cida ouvia cada passo, cada respiração. Sentia o coração acelerar. Quando saiu da cozinha, os olhos dos dois se cruzaram. Ficaram alguns segundos em silêncio. Ele estendeu o vaso de flores, meio sem saber o que fazer com as mãos depois. Margaridas, as preferidas da sua mãe. Ela assentiu com a cabeça. Pegou o vaso, colocou na mesa, os olhos marejados, mas sem fuga. Vamos comer, disse ela. O almoço foi de poucas palavras, mas de muitos gestos. Sebastião elogiava o tempero. Helena servia mais arroz. Cida oferecia salada. Tudo envolto num silêncio confortável. O tipo de silêncio que só é possível quando há aceitação. Em um momento, Sebastião levantou o copo com água. Eu sei que não tenho direito a muitos brindes nesta vida, mas... Ele olhou para as duas. Hoje eu quero brindar a essa mesa. Por tudo o que ela representa. Por tudo o que ela já aguentou. E por tudo que ainda pode ser vivido. Cida não respondeu com palavras. Apenas ergueu o copo também. Helena sorriu. Depois do almoço, Cida foi até o armário da sala. Voltou com uma caixa antiga de madeira. Colocou-a na mesa. Isso era da mamãe. Cartas dela, fotos e o caderno de receitas. Sebastião passou os dedos sobre a tampa da caixa como se tocasse um altar. Abriu devagar. Ali estavam as lembranças que resistiram ao tempo. Ela escrevia as receitas como se fossem cartas, disse ele sorrindo. Querida Cida, hoje fiz aquele bolo de fubá que você ama. Eu lembro do cheiro, respondeu Cida quase num sussurro. Quer fazer agora? Ela o olhou com surpresa. Agora? Por que não? A cozinha é o lugar onde as mulheres da nossa família curavam feridas. Quem sabe a gente possa seguir a tradição. Helena levantou-se animada. Vamos, eu quero aprender esse bolo também. E ali estavam os 3, avô, filha e neta na cozinha, preparando um bolo simples. Mas que naquela tarde ganhou o sabor do reencontro, dos erros reconhecidos, das dores curadas. O bolo crescia no forno. E com ele, crescia algo ainda mais importante. A possibilidade de reescrever o que parecia perdido. Quando o bolo ficou pronto, Sebastião foi o primeiro a provar. Está igualzinho ao da sua mãe, disse ele, com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso nostálgico. Cida assentiu, mas com um ingrediente a mais. Qual? Perdão. O velho baixou os olhos. Não respondeu, mas ela viu, ele entendeu. E naquele domingo, não foi só um almoço em família. Foi o início de algo novo, uma promessa silenciosa de que, apesar de tudo, o amor, mesmo tardio, ainda pode florescer. A vida, com toda a sua pressa, tantas vezes nos faz esquecer que há laços que, mesmo desfeitos, ainda podem ser reenlaçados. Sebastião demorou uma vida inteira para voltar, para pedir perdão, para tentar consertar os estragos que deixou pelo caminho. Mas ele voltou, e isso foi o suficiente para dar início a uma cura que parecia impossível. O tempo não volta, mas o amor... o amor tem esse poder mágico de resgatar o que parecia morto. Não é sobre esquecer o que foi feito,
nem apagar a dor do passado. É sobre acolher, aceitar e caminhar juntos o que ainda resta de estrada. Cida não ganhou o pai da infância, mas ganhou o pai da maturidade. Helena não teve o avô nas brincadeiras de criança, mas passou a tê-lo ao seu lado nas conversas de fim de tarde. E Sebastião, o velhinho do banco, descobriu que nunca é tarde demais para voltar para casa. Desde que se esteja disposto a encarar o silêncio, pedir perdão e amar de verdade. Se essa história tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Às vezes, há alguém na sua família esperando apenas um gesto. Uma palavra, uma ligação. A vida é frágil e o tempo impiedoso. Mas sempre haverá um domingo possível. Uma mesa posta, um bolo no forno e o abraço que você achava que não existia mais. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, cada história é feita para tocar seu coração, te inspirar e talvez até te fazer rever a sua própria história. Deixe nos comentários, você perdoaria? Você voltaria? Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem.